Olá, minhas almas de luz, bem-vindos novamente. E aí, já conseguiram ver o primeiro capítulo? A primeira parte do primeiro capítulo, na verdade, né? Aqui nós vamos falar agora sobre a segunda parte do primeiro capítulo, que ele é bem extenso, né? Deste livro maravilhoso do Poder do Agora, para você que está chegando aqui neste segundo vídeo. Se não assistiu o primeiro, volte lá no primeiro para poder entender essa segunda parte. É um livro que me ajudou muito no meu autoconhecimento e quando eu tive síndrome do pânico, quando eu tive ansiedade, não conseguia encontrar solução, fui em psicólogos, psiquiatras, piorava em vez de melhorar, até que eu consegui entender que tudo que estava acontecendo comigo estava dentro. E este livro foi um dos meus processos primeiros, né? Ele foi que me ajudou a começar toda essa jornada. Então esse livro ele me ajudou a me trazer para aqui agora, ficar mais presente, conectar mais comigo mesmo, né? Que a arte toda traz essa, essa fala sobre o que é a nossa mente, né? O quanto nós estamos identificados com ela, o quanto a gente deixa ela tomar conta, viramos escravos da nossa mente. E aí a primeira partezinha, se você não assistiu, corre lá, para você poder entender. E se você tem ansiedade, se você está passando por esse processo de busca da libertação dessa mente barulhenta, esse livro ele é incrível. E vamos então dar sequência à nossa segunda parte. Que começa com a seguinte pergunta: por que temos medo de ser viciados em pensar? Porque estamos identificados com este processo. Já que a percepção do eu interior tem origem no conteúdo e na atividade de nossas mentes. Acreditamos que deixaríamos de existir se parássemos de pensar. No processo de crescimento, construímos uma imagem mental de nós mesmos, baseado em nosso condicionamento pessoal e cultural. Podemos chamar isso o fantasma pessoal do ego. Este ego, né, que está sempre querendo nos comparar, sempre querendo nos elevar além do normal, né? O ego, quando ele ultrapassa o nosso eu superior, ele acaba nos desconectando de Deus, né? Desconectando da fonte, porque o ego ele nada mais serve. Eu acredito que ele seja essencial em alguns momentos para nos conseguir fazer uma análise de nós mesmos, uma observação de olhar para dentro e ver o que está acontecendo. Mas não quando ele ultrapassa isso, né? Quando a gente vive na comparação, a gente vive achando que sabe mais que os outros, que é melhor que qualquer um, né? Então, este ego faz com que a gente não consiga olhar para dentro, né? Realmente entender que somos parte de algo maior. Consiste em uma atividade mental e só pode ser mantido através do pensar constante. A palavra ego tem sentidos diferentes para pessoas diferentes, mas aqui significa um falso eu interior criado por uma identificação inconsciente com a mente. Para o ego, o momento presente dificilmente existe. Só o passado e o futuro são considerados importantes. Essa total inversão da verdade explica por que, para o ego, a mente não é totalmente funcional. O ego está sempre preocupado em manter vivo o passado, porque pensa que sem ele não seríamos ninguém. E se projeta no futuro para assegurar a continuação de sua sobrevivência e buscar algum tipo de escape ou satisfação lá adiante. Ele diz assim: um dia, quando isso ou aquilo acontecer, eu vou ficar bem, eu vou ficar feliz e em paz. Então, nós estamos sempre fissurados e esperando, né, na expectativa de que algo melhor vai acontecer. A gente não consegue ser feliz com o que já temos no momento, com o que já somos, né, e procurar essa verdade. Então, a gente sempre fica depositando a felicidade no material, no que está por vir, quando eu conquistar tal coisa, quando eu tiver tal coisa.
É incrível isso. Então, eu já falei, eu acho, no vídeo anterior, mas quando a gente se identifica com algo material, por exemplo, quando eu adquiri um carro tal, aí vai lá e compra o carro tal, a felicidade e a euforia, ela dura por meses, um mês, 2 meses no máximo. Passado esse tempo, a gente volta ao estado normal, diz, agora qual é a próxima conquista? Então a gente fica sempre depositando a nossa felicidade no que está por vir. Mesmo quando o ego parece estar preocupado com o presente, não é o presente que ele vê, porque constrói uma imagem completamente distorcida a partir do passado. Ou então reduz o presente a um meio para obter o fim desejado. Ou então, um fim que consiste em um futuro projetado pela própria mente. Observe sua mente e verá que é assim que ela funciona. O momento presente tem a chave para a libertação, mas você não conseguirá percebê-lo enquanto você for a sua mente. Não quero perder a minha capacidade de analisar e criticar. Não me importo em aprender a pensar de forma mais clara, com um sentido mais direcionado. Mas não quero perder este dom. Considero o bem mais precioso que temos. Sem ele, seríamos apenas mais uma espécie animal. O predomínio da mente é apenas um estágio na evolução da consciência. Precisamos urgentemente passar ao próximo estágio, senão seremos destruídos pela mente, que se transformou em um monstro. Falarei sobre isso em detalhes mais adiante. Pensamento e consciência não são sinônimos. O pensamento é um pequeno aspecto da consciência. O pensamento não consegue existir sem a consciência. Mas a consciência não necessita do pensamento. A iluminação significa chegar ao nível acima do pensamento e não ficar abaixo dele, ao nível de um animal ou de uma planta. Essa iluminação que ele fala que é esse estar realmente presente, sair da própria mente. Foi o que muda, né? Hoje, dia 12 de maio, está sendo comemorado lá no Oriente, a lua cheia de Vesak, né? Foi quando o Buda alcançou sua iluminação, né? Reza a lenda que há mais de 2.500 anos atrás, Buda embaixo de uma árvore, desistindo praticamente da sua busca incessante de parar de lutar com a sua mente, ele encontra a sua iluminação. Foi quando ele largou realmente, ele cansou e ele largou. E ao largar, ao deixar ir, ele conseguiu alcançar a iluminação. Então, essa iluminação qualquer um de nós pode alcançar. Não é só Buda, não é só um mestre ascenso, não é um Cristo, não. Todos nós podemos a qualquer momento. Isso é uma decisão, isso pode ser através de um hábito, é através de um hábito, é através de um novo hábito na sua vida. Você pode alcançar hoje, se quiser, agora, se decidir. Parar de lutar com a sua mente. No estado iluminado, continuamos a usar nossas mentes quando necessário, mas de um modo mais focalizado e eficiente. Assim, utilizando nossas mentes com objetivos práticos, não ouvimos mais o diálogo interno involuntário e sentimos uma enorme serenidade interior. Quando usamos de fato nossas mentes, e em especial quando necessitamos de uma solução criativa, há uma oscilação de segundos entre o pensamento e a serenidade, entre a mente e a mente vazia. O estado de mente vazia é a consciência sem o pensamento. Só assim é possível pensar criativamente, porque somente deste modo o pensamento tem alguma força real. O pensamento sozinho, quando não mais conectado com a área da consciência, que é muito mais ampla, rapidamente se torna árido, doentio e destrutivo. A mente é, em essência, uma máquina de sobrevivência.
ela executa muitas coisas boas quando, por exemplo, ataca outras mentes e se defende delas. Coleta, armazena e analisa uma informação, mas não é nada criativa. Todo artista verdadeiro, quer tenha ou não consciência disso, cria a partir de um lugar de mente vazia, que se origina de uma serenidade interior. A mente, então, dá forma ao impulso criativo ou insight. Até mesmo os grandes cientistas têm relatado que as suas descobertas mais originais aconteceram em um momento de serenidade mental. Agora vamos parar por um momento e vamos trazer... Eu podia cortar esse vídeo agora, neste exato momento, se eu tivesse totalmente identificado com a minha mente. Porque a minha voz ficando rouca, eu tendo que ir para tomar uma aguinha, sai um pouco da formalidade, mas é que nós não estamos numa conversa formal. Nós estamos em algo informal, porque eu estou trazendo uma leitura para que você entre em estado de observação, de realmente estudo. Então, se eu tivesse identificado com a minha mente, eu teria parado umas 500 vezes, que é o que eu faria no passado. Vão ficar falando, vão ficar julgando, aí começa a se identificar com a mente, começa a ficar vindo um monte de pensamento, de crítica, de julgamento. Qual é o problema a gente parar por um momento, tomar uma aguinha, tirar um pigarro e seguir a conversa? Nós temos a mania, né, o defeito, a identificação com a mente de sempre ter tudo perfeito, né? Nada é perfeito. A vida é assim, a vida é real, ela é como ela é. Só uma pincelada aí. Até mesmo os grandes cientistas têm relatado que as suas descobertas mais originais aconteceram em um momento de serenidade mental. Uma pesquisa nacional realizada com alguns dos matemáticos mais preeminentes que já atuaram nos Estados Unidos, incluindo Einstein, para estudar seus métodos de trabalho, mostrou que o pensamento é apenas uma parte secundária da fase breve e decisiva do ato criativo em si. Logo, eu poderia dizer que a maioria dos cientistas não é criativa. Não porque não sabe pensar, mas sim porque não sabe como parar de pensar. Não foi a mente nem o pensamento que criou o milagre da vida ou nossos corpos. É claro que existe uma inteligência de uma dimensão muito maior do que a da mente, trabalhando para manter tudo isso funcionando. Como uma simples célula humana que mede 1 por 1000 de 25,4 milímetros, pode conter instruções dentro do DNA que encheriam 1000 livros de 600 páginas cada um. Quanto mais aprendemos sobre o funcionamento do corpo, mais percebemos como é vasta a inteligência que age dentro dele e como sabemos pouco a esse respeito. Quando a mente se relaciona com o corpo, transforma-se mais maravilhosa das ferramentas. Serve, então, a alguma coisa maior do que ela mesma. Lindo, né? Emoção, a reação do corpo à mente. E quantas emoções? Elas me dominam muito mais do que a minha mente. A mente, no sentido em que emprego o termo, não é apenas pensamento. Ela inclui nossas emoções, assim como todos os padrões de reações mentais e emocionais inconscientes. A emoção nasce no lugar onde a mente e o corpo se encontram. É a reação do corpo à nossa mente, ou, podemos dizer, o reflexo da mente no corpo. Por exemplo, um pensamento agressivo ou hostil vai acumulando aos poucos uma energia no corpo. A raiva. O corpo está se preparando para lutar. Aqui fica interessante nós falar sobre as energias condensadas que formam as doenças. Quantas doenças autoimunes que as pessoas não sabem, não tem como curar, está tudo relacionado ao emocional.
Então a gente vai sentindo, vai acumulando, e se não traz à tona, não trouxer para a consciência, não trabalhar isso, vai se tornar em forma de doença psicossomática, né? O corpo ele vai para o físico, porque a gente sente antes no espiritual para depois sentir no corpo físico. Então a energia, vamos colocar o câncer aqui, por exemplo. O câncer é uma das energias mais condensadas. Ele é tão forte a energia dele, é tanta tristeza da célula, é uma dor tão profunda que a pessoa sentiu, que foi condensada, não foi trabalhada, e ela em algum momento ela vai ter que explodir. Ela vai ter que ir para o corpo físico. Estoura o câncer, que é a tristeza da célula, chamada tristeza da célula. Enquanto isso é importante a gente observar. Já a ideia de que nos encontramos sob uma ameaça física ou psicológica faz com que o corpo se contraia, o que é a manifestação física daquilo que chamamos medo. As pesquisas têm demonstrado que as emoções fortes causam até mesmo mudanças na bioquímica do corpo. Essas mudanças bioquímicas representam o aspecto físico ou material da emoção. Em geral, não temos consciência de que todos os padrões de pensamento, Só é possível trazê-los à consciência quando observamos as nossas emoções. Quanto mais identificados estivermos com o nosso pensamento, com as coisas que nos agradam ou não, com nossos julgamentos e interpretações, ou seja, quanto menos presentes estivermos como consciência observadora, mais forte será a carga de energia emocional. Tenhamos ou não consciência disso. Outro ponto muito importante trazer, o quanto nos julgamos e nos criticamos pelas coisas que fizemos, o quanto não nos perdoamos, né? O quanto isso também traz essa tristeza de ficar acumulado sentimentos e emoções, quando não trabalhado, vai estourar em forma de doença no corpo. Quanto é importante a gente sempre fazer uma análise do que estamos sentindo, do que fizemos, do que não fizemos, né? Pontuar essas situações para que a gente consiga trazer para a consciência e realmente largar, libertar e entender que é a consciência que tínhamos naquele momento, diferente de ficar repetindo a mesma situação. Mas quando fizemos algo que não nos aprovamos depois, é porque era a consciência que nós tínhamos. E que bom que chegou o momento de trazer isso à tona e conseguir resolver, conseguir libertar, conseguir entender. Poxa, agora eu sei que eu não preciso mais fazer aquilo, eu entendi. Então, isso é muito importante para nossas curas emocionais, para que esses emocionais não vão para o nosso corpo, né? Não seja somático. É possível que um forte padrão emocional inconsciente venha se manifestar como um acontecimento externo, algo que parece acontecer só com você. Por exemplo, tenho observado que as pessoas guardam muita raiva dentro de si, mesmo sem ter consciência e sem falar sobre o assunto. São mais propensas a ser atacadas verbalmente ou até mesmo fisicamente por outras pessoas cheias de raiva, com frequência sem qualquer motivo aparente. A razão é que elas desprendem uma raiva tão forte que acaba sendo captada de forma subconsciente por outras pessoas, e isso aciona a raiva latente que essas trazem dentro de si. Se você tem dificuldade de sentir suas emoções, comece concentrando a sua atenção na área da energia interior do seu corpo. Sinta o seu corpo lá no fundo. Essa prática colocará você em contato com as suas emoções. Aprofundarei esse assunto mais adiante. Que seria a meditação. Parar, observar. Se você conseguir fazer esse exercício diário todos os dias, principalmente o que eu gosto de fazer, vou te ensinar agora aqui, é ao acordar, já percebo o que eu estou sentindo, quais percepções já vem no meu corpo, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, ou o que esses pensamentos estão refletindo no meu corpo, porque eles refletem em forma de dor de cabeça, dor no joelho, dor no plexo solar, no abdômen, que é onde a gente não consegue digerir as coisas, né? Onde está refletindo o que você está sentindo. E ao longo do dia vai percebendo, né? Porque às vezes também te levanta bem, mas daqui umas horas, ou na metade do dia, a gente está muito bem, daqui a pouco acontece, do nada acontece algo, e já sente uma dor absurda, já a energia cai drasticamente.
que aconteceu? Que gatilho que houve ali? Quanto é importante estarmos presentes para observar esses detalhes. Pergunta: você diz que a emoção é o reflexo da mente no corpo, mas às vezes ocorre um conflito entre os dois quando a mente diz não e a emoção diz sim, ou vice-versa. Interessante essa pergunta. E ele responde: se quisermos conhecer mesmo a nossa mente, o corpo sempre nos dará um reflexo confiável. Ouvir, né? A intuição. Portanto, observe a sua emoção, ou melhor, sinta-se. Sinta o seu corpo. Seu corpo responde. Se houver um aparente conflito entre os dois, a verdade estará na emoção e não no pensamento. A verdade definitiva sobre quem você é, mas a verdade relativa ao estado da sua mente naquele momento. Exemplo assim, é ouvir realmente a sua intuição, né? Quando vem a emoção, quando vem essa emoção, é diferente do que você está, de você estar apegado à sua mente. Quando vem a emoção, né? Porque a gente está no racional, o racional e o emocional, ele responde no nosso corpo completamente diferente. Então, está atento a esses sinais. É bastante comum ocorrerem conflitos entre os pensamentos superficiais e os processos mentais inconscientes. Mesmo que você ainda não seja capaz de trazer a sua atividade mental inconsciente para um estado de consciência sob a forma de pensamento. Ela estará sempre refletida no seu corpo como uma emoção, e isso você pode passar a perceber. Observar uma emoção por esse ângulo é basicamente o mesmo que ouvir ou observar um pensamento, como descrevi anteriormente. A única diferença é que o pensamento está na sua cabeça, enquanto a emoção, por conter um forte componente físico, se manifesta em primeiro lugar no seu corpo. Então, dependendo do que você sentir, ela vai ser boa ou não. Quantas vezes a gente tem uma emoção e fica toda errada, começa a tremer e sente aquela angústia, aquela repulsa. Já está dizendo que não, né? Está dizendo que é não. Você pode permitir que a emoção esteja ali, sem deixar que ela assuma o controle. Você não é mais a emoção, você é um observador. Presença que observa. Ao praticar isso, tudo que está inconsciente será trazido à luz da sua consciência. Observador, como eu falei no vídeo anterior, você está lá sentindo a emoção, mas você não está pegado a ela, você se sente a parte de você mesmo, como se estivesse se analisando e percebendo aquela emoção. É como se você fosse um observador de você mesmo. Não se apegue, se projete fora e se observe. Isso com a prática de meditação é bem tranquilo fazer. E pergunta: então observar nossas emoções é tão importante quanto observar nossos pensamentos? Sim. Habitue-se a perguntar o que está acontecendo com você neste exato momento. Essa questão lhe indicará a direção certa, mas não analise, apenas observe. Concentre sua atenção dentro de você. Sinta a energia da emoção. Se não há emoção presente, concentre sua atenção mais fundo no campo da energia interna do seu corpo. Essa é a porta de entrada para o ser. Uma emoção em geral representa um padrão de pensamento amplificado e energizado. Por conta da carga energética quase sempre excessiva que ela contém, não é fácil, a princípio, termos condições de observá-la. A emoção quer assumir o controle e quase sempre consegue, a menos que você esteja presente e alerta. Se você for empurrado para uma identificação inconsciente com a emoção, ela se tornará temporariamente você. Você virará escravo dela. É comum se estabelecer um círculo vicioso entre o pensamento e a emoção, porque um alimenta o outro.
O padrão do pensamento cria um reflexo amplificado de si mesmo na mesma forma de uma emoção, fazendo com que a frequência vibratória desta permaneça alimentando o padrão de pensamento original. Ao lidar mentalmente com a situação, acontecimento ou pessoa que é identificada como causadora da emoção, o pensamento fornece energia para a emoção, a qual, por sua vez, energiza o padrão de pensamento e assim por diante. Basicamente, todas as emoções são modificações de uma emoção primitiva não diferenciada, cuja origem é a perda da percepção de quem somos por trás do nome e da forma. É difícil encontrar um nome que descreva essa emoção primitiva. A palavra medo é muito próxima, mas além do sentido de ameaça permanente, ela pode ser entendida como um profundo sentimento de abandono e incompletude. Por isso, talvez seja melhor usar uma palavra que não se confunda tanto com aquela emoção básica e chamar isso simplesmente de sofrimento. Exatamente isso, gente. É um sofrimento essa identificação com a mente. Como a gente sofre. Como a gente vive apegado, como a gente vive, perde energia com isso. Uma das principais tarefas da mente, uma das razões da sua atividade incessante, é a de combater ou eliminar o sofrimento emocional, embora ela invariavelmente só consiga encobri-lo por um tempo. De fato, quanto mais a mente tenta se livrar do sentimento, mais ele aumenta. A mente nunca pode achar a solução, nem pode permitir que encontremos a solução, porque é ela mesma uma parte intrínseca do problema. Imagine um chefe de polícia tentando achar um incendiário, quando o incendiário é o próprio chefe de polícia. Uau, né? Não nos livraremos desse sofrimento enquanto não extrairmos o sentido de eu interior da identificação com a mente, ou seja, do ego. A mente é então derrubada da sua posição de poder e o ser se revela em si mesmo como a verdadeira natureza da pessoa. Já sei o que você vai perguntar agora. Eu ia perguntar o seguinte: o que acontece com as emoções positivas como o amor e a alegria? Essa parte aqui é bem legal. Elas são inseparáveis do estado natural de conexão interior com o ser. Sempre que houver um espaço no fluxo dos pensamentos, podem ocorrer lampejos de amor e alegria, ou breves instantes de uma paz profunda. Para a maioria das pessoas, tais espaços raramente acontecem. E mesmo assim, por acaso, nas ocasiões em que a mente fica sem palavras, instigada por uma beleza estonteante, uma exaustão física extrema ou mesmo um grande perigo. De repente se instala uma serenidade interior. E dentro dessa serenidade existe uma alegria sutil, mas intensa. Existe amor e existe paz. Normalmente tais momentos têm vida curta, pois a mente logo reassume essa atividade barulhenta a que chamamos pensar. O amor, a alegria e a paz não conseguem florescer a menos que tenhamos nos livrado do domínio da mente. Mas eu não os chamaria de emoções. Eles estão por baixo das emoções, em um nível mais profundo. Portanto, precisamos nos tornar plenamente conscientes de nossas emoções e sermos capazes de senti-las antes de sermos capazes de sentir aquilo que está além delas. A palavra emoção significa literalmente desordem. A palavra vem do latim envolvere, que significa movimentar. Amor, alegria e paz são estados profundos do ser. Ou melhor, 3 aspectos do estado de ligação interior com o ser.
Assim não possuem opositores pela simples razão de que surgem por trás da mente. As emoções, por outro lado, sendo uma parte da mente dualística, estão sujeitas à lei dos opostos. Isso quer dizer simplesmente que não se pode ter um bom sem que haja o mal. Portanto, numa condição não iluminada de identificação com a mente, aquilo que algumas vezes é erroneamente chamado de alegria é o lado geralmente breve do prazer, dentro da alternância contínua do ciclo sofrimento/prazer. Uau, né, gente? Essa parte aqui é bem forte. Quanto confundimos a alegria quando a gente se identifica com a mente naquilo que a gente conquista, por exemplo, né? Fala felicidade. E ela dura pouco tempo. Poucos instantes. O prazer sempre se origina de alguma coisa externa a nós, ao passo que a alegria nasce do nosso interior. Então, o prazer, né? O prazer de conquistar, o prazer de ter, o prazer de comprar. A gente já falou antes, o prazer de achar que a nossa felicidade está em conquistar algo, né? No externo. Quando a gente conquista, essa alegria dura pouco tempo, logo em seguida passa. Porque ela não está fora, ela não está nas conquistas, ela não está no externo, ela está dentro. A mesma coisa que proporciona prazer hoje provocará sofrimento amanhã, ou nos abandonará. E essa ausência causará sofrimento. Do mesmo modo, o que se costuma chamar de amor pode ser prazeroso e excitante por um tempo, mas é um apego adicional, uma condição de necessidade extrema que pode vir a se transformar no oposto em um piscar de olhos. Muitas relações amorosas passada a euforia inicial oscilam entre o amor e o ódio, a atração e a agressão. O amor verdadeiro não permite que você sofra. Como poderia? Não se transforma em ódio de repente, assim como a verdadeira alegria não se transforma em sofrimento. Antes de atingirmos a iluminação, antes mesmo de nos libertarmos de nossas mentes, podemos ter lampejos de alegria autêntica, de um amor verdadeiro ou de uma profunda paz interior, tranquila, mas intensamente viva. Esses são aspectos da nossa verdadeira natureza, em geral, obscurecida pela mente. Mesmo dentro de uma relação normal de dependência, é possível haver momentos em que podemos sentir a presença de algo genuíno, incorruptível. Mas serão somente lampejos a serem logo encobertos pela interferência da própria mente. Você poderá ficar com a impressão de que teve alguma coisa muito valiosa, mas a perdeu. Ou a sua mente pode lhe convencer de que tudo não passou de uma ilusão. A verdade é que não foi uma ilusão e você também não perdeu nada. Esse algo valioso é parte de seu estado natural. Pode estar encoberto, mas nunca ser destruído pela mente. Mesmo quando o céu está totalmente coberto, o sol não desapareceu. Ainda está lá, por causa das nuvens. Buda diz que a dor ou sofrimento surge através de desejos ou anseios. E que para se libertar da dor é preciso romper as amarras do desejo. Todos os anseios nascem da busca da mente por salvação ou satisfação nas coisas externas e no futuro, como substitutos da alegria do ser. Se somos nossas mentes, somos aqueles anseios, aquelas necessidades, desejos, apegos e aversões. Fora deles, não existe o eu, exceto como uma mera possibilidade, um potencial não preenchido, uma semente que ainda não germinou. Nessa condição, até mesmo o desejo de nos tornarmos livres ou iluminados não passa de mais um desejo a ser realizado ou concluído no futuro.
Portanto, não busque se libertar do desejo ou adquirir a iluminação. Torne-se presente, esteja lá, como um observador da mente. Em lugar de citar Buda, seja o próprio iluminado, que é o que a palavra Buda significa. Os seres humanos têm vivido enredados pelo sofrimento por séculos, desde que decaíram do estado de graça, penetraram no domínio do tempo e da mente e perderam a percepção do ser. Enquanto estivermos identificados com as nossas mentes, o que significa dizer enquanto estivermos inconscientes espiritualmente, o sofrimento será inevitável. Refiro-me aqui ao sofrimento emocional, que é também a causa principal do sofrimento físico e da doença. O ressentimento, o ódio, a autopiedade, a culpa, a raiva, a depressão, o ciúme e até mesmo uma leve irritação são formas de sofrimento. E qualquer prazer ou forte emoção contém em si a semente do sofrimento. É o inseparável oposto que se manifestará com o tempo. Quem já tomou bebidas alcoólicas ou drogas para ficar alto sabe que o alto se transforma em baixo e o prazer se torna uma forma de sofrimento. A maioria das pessoas também sabe, por experiência própria, como uma relação íntima pode se transformar de modo fácil e rápido de fonte de prazer em fonte de sofrimento. Vista de uma perspectiva mais ampla, tanto a polaridade negativa quanto a positiva são lados de uma mesma moeda, são partes de um sofrimento que está oculto, inseparável do estado de consciência identificado com a própria mente. Existem dois níveis de sofrimento: o que você cria agora e o que tem origem no passado, que ainda vive em sua mente e no seu corpo. Deixar de criar sofrimento no presente e dissolver o sofrimento do passado, é sobre isso que eu desejo falar para vocês no próximo capítulo, gente. Acabou a segunda parte, então, e a gente pode resumir essa segunda parte simplesmente como o sofrimento que vivemos diariamente, o sofrimento que insistimos em viver, apegados ao nosso inconsciente, apegados a essa mente barulhenta. Só seremos felizes, só seremos realmente plenos quando desapegarmos dessa ânsia, dessa emoção exagerada, né? Desses pensamentos que insistem em tomar conta de nós achamos que somos nós. Não é. Então a gente pode parar o sofrimento hoje, ao deixar as coisas fluir, ao desapegar e viver no aqui e agora. Porque amanhã não existe, daqui a meia hora não existe. A vida é aqui e agora. É o momento presente. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, é o deixar fluir. Mas esse é adquirir um novo hábito, né? Gente, espero que essa leitura possa ter ajudado vocês. Que vocês possam estudar, ler, parar, voltar, se entreguem a ela, voltem quantas vezes for necessário, porque é uma leitura realmente que puxa bastante a nosso intelecto. Mas quando a gente entende, ela faz todo sentido. A gente consegue viver muito melhor. Bom? Namastê.